Until recently, love was a topic for poets, for philosophers, for novelists. But today, love is also studied by scientists. We can understand today that the capacity to love is to a great extent organized, built during the period surrounding birth. Então, realmente, a gente tem histórias de que o parto nas civilizações pré-agriculturais eram muito mais simples e muito mais rápidos. A forma como nós atendemos o parto nas sociedades contemporâneas, industrializadas, é um evento muito novo se nós levarmos em consideração o tempo em que nós estamos na face da Terra. Hoje em dia, o parto no Brasil passou a ser um ato cirúrgico, ao invés de ser um evento fisiológico. Esse modelo que nós criamos, centrado na figura do médico, na patologia, centrado nos hospitais, é um modelo que deu o que tinha que dar. O mundo hoje está predisposto a botar você dentro de uma sala para fazer uma cesariana. Isso eu já entendi que é fato. O valor que o plano paga não compensa você desmarcar um consultório inteiro. Você ganha mais numa tarde de consultório do que num parto. Plano de saúde, os hospitais, eles não têm interesse na gestante de parto normal. Nós já atingimos no Brasil quase 50% das mulheres tendo seus filhos através de uma grande cirurgia abdominal. Pior, determinados segmentos da população brasileira, como a classe média, têm por volta de 85% a 90% de chance de ter seus filhos através de uma cesariana. Isso é fundamentalmente uma tragédia. A cesariana é uma cirurgia maravilhosa que salva vidas todos os dias, mas ela não é para ser feita em todas as pacientes, de uma maneira desnecessária, fora do trabalho de parto. O trabalho de parto, de fato, é fundamental para o nascimento. E se a gente for comparar a segurança, que é uma coisa que evidentemente as mães procuram, é muito mais seguro. Como se fosse fazer a coisa artesanalmente, né? Você não pega a sua mulher e joga entra com ela num esquema que é tipo que é uma produção em série de parto, onde teu filho vai nascer no dia que tá para encaixar na agenda ali. Eu quero saber o seguinte, nós combinamos com o bebê que ele vai nascer sexta-feira, 4 da tarde? E se combinamos, ele respondeu pra gente que ele tem condição de nascer? Essa combinação é impossível de haver. Essa combinação não existe. O ator principal do parto tornou-se o médico, o homem. O produto desse nascimento é o bebê. E a mulher é um subproduto secundário. Para o surgimento do modelo obstétrico contemporâneo, era fundamental que se criasse a ideia de que as mulheres são essencialmente incompetentes, incapazes para dar conta do processo de nascimento por si mesmas. Eu achava que eu tinha algum defeito, que eu nunca ia conseguir ter um parto normal. Eu tive parto cesáreo porque eu só dilatei 2 centímetros, não tive passagem. Conversando com ele, dizendo que queria parto normal, eu percebia que ele ia colocando uma série de poréns. Cada vez ele levantava uma questão, que talvez fosse melhor fazer uma cesariana. O nascimento clássico, hospitalar, é de uma violência, com o frio, com o manusear daquele neném, o barulho, a luz. É um choque tão grande que a primeira transição forte de vida já vem com o marco da violência. É um bando de erros grotescos que a gente vê, só que o moleque sai vivo, aí todo mundo... Parece que o médico fez um milagre. Desculpa, gente, quem deu a vida foi a mulher e quem está ali por trás é Deus, não é? Eu me lembro perguntando para minha médica, tá tudo bem com ele? Porque eu falei para ela que quando ele nascesse, eu queria que ele viesse para mim. Eu não estava feliz com aquela cesárea, né? E ela foi tão insensível, sabe? Num momento tão importante para mim, ela não respeitou aquilo. Porque é mais um, né, para ela, né? É diferente. Para ela é mais um que está nascendo. Eu lembro quando o Pedro nasceu, que a menina que foi dar o banho nele, pegou ele igual um frango, assim, pela perna. Aí eu falei, parou. Ela, calma, eu faço todo dia isso. Eu falei, mas ele nunca fez. Não interessa se você faz isso 20 vezes por dia. Meu filho acabou de nascer e ele é meu e é único. Eu falei, eu não vou passar por essa vida sem ter um filho de parto normal. Não posso não viver essa experiência. E foi ótimo, foi ótimo. Foi uma experiência muito bacana, porque aí veio a Nina.
Quando eu fiquei grávida do Felipe, eu falei, poxa, eu tive um parto cesariano, eu tive um parto normal, agora é o que eu preciso. Eu vou ter o Felipe em casa. E o local mais adequado para uma mulher ter seu filho é, segundo a Organização Mundial da Saúde, o lugar onde ela se sente segura. Para muitas mulheres, o lugar mais seguro é a sua casa. Para outras, o lugar mais seguro é uma casa de parto. Para outras mulheres, vai continuar sendo o lugar mais seguro o hospital. E todas essas mulheres têm que ser contempladas pelo nosso sistema de saúde. A gente está vivendo um momento sem precedentes na história da humanidade. At the level of the planet, the number of women who give birth to the baby and to the placenta, only thanks to the release of such a cocktail of love hormones, this number is approaching zero. O uso da ocitocina sintética está sendo tão difundido, é uma droga que praticamente em todos os partos ela está presente. I can imagine at the present time more important question than this question. What is the future of humanity born by cesarean or born with a drip of synthetic oxytocin? Quando não tivermos mais nenhuma mulher parindo por via vaginal, por absolutamente incompetência da nossa sociedade de lidar com esse fenômeno, talvez seja tarde demais. O que vai ser do nosso sistema de produção dos hormônios do amor se eles deixam de ser utilizados, eles passarem a ser inúteis, né? O que significa isso a nível de civilização?